Alô, meus amigos, Daniel Dias na pista, Daniel Dias na área. Hoje estou com uma figura mais do que ilustre. Trata-se do maestro, do regente Ricardo Rocha. Olha, fundador da Sociedade Baquiana do Brasil. Ele é fundador e diretor também da Sociedade Baquiana do Brasil. Ele vai se apresentar rapidamente e eu vou fazer o ping-pong com ele, tá certo? Com perguntas afirmativas ou negativas e depois vocês vão saber o porquê que ele afirmou ou negou essas perguntas. Maestro, prazer enorme. Prazer enorme é meu. Você está aqui no meu canal humilde. Obrigado. Prazer estar com a sua audiência aqui também. Fiz a apresentação correta? Sociedade Musical Baquiana Brasileira. Sociedade Musical Baquiana Brasileira. É do Brasil. É do Brasil, né? Nada melhor do que ser patriota. Então vamos lá, então, maestro. Não vamos fugir das perguntas, hein? A cultura antecede a educação? Sim, claro. A cultura e a política andam juntas? Isso a gente pode explicar. São relações diferentes. A política é consequência da cultura. A recíproca não é verdadeira. Tá certo. A cultura ocidental e a sua origem. As bases se sustentam até os dias de hoje? Elas ainda se sustentam. Se você eu explico agora ou depois? Depois. Então, elas ainda se sustentam, ainda. Mas correm o risco de não mais. Por uma destruição que já vem sendo feita há bastante tempo. Certo. Eis que permanecem a fé, a esperança e o amor. Aí o senhor nos bastidores estava me dizendo o amor ao próximo. Ele vai explicar melhor depois. Mas enfim, desses 3 dons espirituais em Coríntios 13, qual é o maior desses dons? É a caridade, porque a tradução, para ser utilizada a palavra amor, teria que ser colocada amor ao próximo. Eu posso explicar isso aí depois para vocês. Tá certo. Ô maestro, vamos lá. O protesto de Lutero em relação à Igreja Católica, o que acontecia naquela época da Igreja Católica, ele foi pertinente? Ele foi extremamente adequado, ele foi providencial e trouxe uma contribuição muito importante para a Igreja. Esse foi o lado positivo. Depois tem o lado negativo. Que o senhor vai explicar depois. Eu vou explicar depois. Olha, vamos lá. Vamos falar um pouquinho de globalismo. Muitas pessoas desconhecem o assunto. Mas aqueles que conhecem, sobre a Agenda 2030, a Agenda Globalista de 2030 da nova ordem mundial. As ameaças do globalismo são verdadeiras ou são mera teoria de conspiração? Não, elas estão muito bem documentadas e não de pouco tempo para cá, de mais de 100 anos para cá. E não confundir com globalismo com globalização, que são coisas diferentes. O globalismo é um projeto totalitário. Com certeza. Vamos lá, as últimas perguntas. A música, como maestro agora falando de música, evidente, né? Tem que ter. Tem realmente importância no contexto das nações? Tem, porque a música talvez seja a expressão mais sofisticada do espírito humano. E o Brasil, para você ter uma ideia, na história das colônias, teve a maior produção do planeta nesse período da história das colônias. E ela cumpre uma função muito importante hoje. E a música brasileira de concerto é o grande e último patrimônio que a gente tem para mudar nossa imagem no exterior. A última pergunta, a Lei Rouanet foi mal elaborada? Eu acho que ela foi bem intencionada, mas ela foi mal gerida e foi transformada numa coisa que trouxe prejuízos à cultura brasileira, mas que pode ser reparada, pode ser consertada. A gente pode conversar sobre isso. Claro. Bom, então depois dessas perguntas que eu fiz ao maestro Ricardo Rocha, aí a gente vai pedir a vinheta, mas não sem antes o momento da oração ao Altíssimo, ao Senhor nosso Deus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Editor, roda a vinheta.
amigos, voltamos agora para começarmos e para saber, né, o porquê das respostas do maestro Ricardo Rocha. Ele que, além de saber com muita propriedade da música, afinal de contas ele é um maestro, ele também sabe bastante sobre cristianismo, igreja e também sobre história. É um estudioso. Vamos lá, maestro. A cultura antecede a educação. O senhor disse que sim. E nós estamos conversando quando nos conhecemos, nos bastidores, e eu vi um vídeo seu que o senhor falava, né, da árvore, que pode ser considerado um símbolo desse processo. Explica melhor a cultura que antecede a educação, a árvore que pode ser considerada um símbolo desse processo para o público do canal Daniel Dias e para o teu público também. Então, Daniel, é o seguinte, a primeira coisa que tem que fazer é conceituar a cultura. O que é cultura? As nossas autoridades não entendem o que é cultura e, pior ainda, a importância da cultura para uma nação. Vamos conceituar a cultura antes de falar de educação. Cultura é o conjunto de conhecimentos, de saberes, que uma tribo, pode ser da pré-história, pode ser de outras civilizações, uma sociedade, um povo, ele tem saberes, ele produz a sua ciência, como é que ele vai fazer isso, aquilo, a sua música, a sua dança, a sua culinária, a sua língua, a sua maneira de ser, a sua maneira de olhar e ver o mundo. Muito bem, esses saberes acabam sendo organizados e a transmissão desses saberes para uma próxima geração se dá por um mecanismo chamado educação. Então, a educação ela é o expediente através do qual você transmite das novas gerações valores, saberes, conhecimentos. Cultura é a produção desses saberes, desse conjunto, e a educação é o mecanismo de transmissão disso. Então a cultura antecede a educação. O problema, por exemplo, no Brasil, não entendendo esse valor, e por que isso se torna deveria se tornar questão de segurança nacional, eu já vou explicar que é mais importante do que eu estou falando, é que você tem 6%, por exemplo, dedicados à educação. É muito dinheiro, é mais que França, Estados Unidos, Chile, vários outros países, mas isso é mal gerido. Enquanto a nossa cultura tem 0,6%, é o mais insignificante de todos os ministérios, inclusive nem tivemos Ministério da Cultura. E hoje a perspectiva não é tão alvissareira assim. O que acontece é o seguinte, na medida em que ela produz saberes, ela produz o teu jeito de ser e de olhar a vida e a realidade. É o teu jeito de ser, que é fruto do clima, do país que você está, do equinócio, se é subequatorial, se é do norte, enfim. Você tem o seu jeito de ver o mundo, você tem a sua língua. Na medida em que você protege esse jeito de ser, você cria uma coisa chamada identidade. E também não é levado muito em conta, porque quando você não tem identidade, você pode vestir o que outro veste, você fala o que outro fala, você copia, você vira um papagaio e você pode ser dominado porque você não tem identidade. Quando você constrói identidade, porque a tua cultura, o teu povo protegeu essa maneira de ser, essa visão de mundo, você constrói identidade, então a cultura vai ser a fonte de identidade, e a identidade vai ser fruto da soberania do indivíduo e da soberania desse povo, quer dizer, do coletivo e do individual. Então, quando esse sujeito, que é fruto de uma cultura que produz identidade e soberania, ele vai sentar no concerto das nações e vai ouvir uma proposta, pode ser na ONU, pode ser qualquer organismo internacional, ele vai falar assim, sim, eu apoio. Ou ele vai falar, não, eu estou em desacordo. Porque ele tem uma visão de mundo, um jeito de ser que ele vai concordar ou não. Se ele não construir essa soberania, porque não construir identidade, ele não vai ter o quê? Qual é o substrato final desse elo? Liberdade. Então a liberdade, ele é fruto da cultura, que é claro, transmitida através de valores que vêm da educação, mas a educação é um mecanismo. Mas a cultura é a única fonte de identidade que vai dar nesse elo a soberania, e o final desse elo vai ser a liberdade. Então a liberdade, se você retira dos povos a possibilidade de afirmar a sua cultura, você pode torná-la escrava, porque você retira dela a liberdade.
Então esse encadeamento, em países desenvolvidos e ricos, a Alemanha, por exemplo, eu morei lá 4 anos, eles têm a maior quantidade do PIB voltada para a educação. Hoje não, por causa da guerra da Ucrânia, mas até quando eu morei lá, final da década de 80, início de 90, você tinha um PIB maior do que aqui. Nós temos o PIB menor para a cultura. Lá eles defendem a cultura. Na França é quase obsessivo. Na França é quase obsessivo. Pegam, inclusive, a língua dos outros e começam a adequar para a língua deles, que é a francesa. Então, só para terminar, quando você não defende a autoafirmação de cada povo, você pode tornar esses povos escravos de uma vontade que é exterior a esse povo e a essa nação. Então isso deveria ser, no Brasil também, tratado como questão de segurança nacional. Isso é que eu penso sobre cultura e o que você falou. E tu falou da França, né? A França, para quem não sabe, o senhor falou até sobre obsessão, né, dos franceses em relação a isso. A França, quando tu chega lá falando, por exemplo, em inglês, os caras se negam até a responder, né? Não, hoje em dia não. Não. A época que eu estive lá tinha isso. A geração hoje de jovens falam inglês. Mas Tranquilamente. na época que eu estive lá, por exemplo, em Paris, o prefeito fez uma cartilha para os franceses receberem os turistas, pelo menos educadamente, porque eles eram arrogantes, como são arrogantes, é uma cultura arrogante. Mas isso melhorou com a nova. E depois a questão da globalização. Eu não estou falando de globalização. Globalização, que é totalmente diferente. Que tem critérios que são comerciais para organizar moedas, taxas, etc. O globalismo é um outro projeto. Mas o que mais importa nessa conversa é a defesa da autoafirmação dos povos, que hoje é a grande questão para além da oposição entre esquerda e direita. Hoje você tem um projeto autoritário, né, globalista, contra a autoafirmação dos povos. Esse é o grande embate que, inclusive, pode devorar a própria esquerda. E o senhor estava falando comigo nos bastidores também sobre a diferença, né, que a cultura também coloca isso, a diferença de ter uma nação e ter um país, né? Onde alguns países não colocam a cultura própria, né, falando duas línguas. Não se configura como uma nação, ou seja, não tem identidade própria, é uma identidade difusa e que existe até essa possibilidade de 2, 3 línguas, né? Mas isso é uma questão também difícil. A Suíça tem 3 línguas, mas ela sempre foi neutra, né? Então ela sempre foi muito voltada para os seus bancos e etc. Mas eu não vou entrar nessa questão, claro, porque é uma questão muito difícil, muito complexa. Mas o país Brasil é uma nação única. O Brasil se configurou, e o brasileiro tem pouca noção disso, se configurou. Você tem que ir para o exterior para você perceber que é brasileiro. Ele é uma nação e tem que acabar com essa ideia da cultura do vira-lata, do sentimento de vira-lata, porque nós somos uma nação, nós temos um jeito específico de ver ali a vida e a realidade, temos valores construídos, solidamente construídos, e esses valores precisam ser sustentados. Então podemos dizer então que o brasileiro é único? Não, o brasileiro tem como algumas outras nações, é único na sua identidade. Ele não é único porque existem outras, né? Mas ele tem ele é uma nação. Ele tem valores próprios, então ele pode sentar e discutir de igual para igual, porque ele é uma nação, ele não é um país, ele é uma nação. Ficou só faltando um negócio, né? Na pergunta que eu falei para o senhor, que eu tinha visto num vídeo seu, a árvore como um símbolo, né? Isso, como um emblema, porque, veja bem, uma árvore, ela não cresce apenas para cima. Para ela se sustentar, tanto que muita gente pensa que a seiva da árvore está no meio da árvore, ela está nas bordas, porque a meia é uma massa de celulose como um poste para segurar a árvore. Mas ela só sustenta na medida em que ela cresce para cima, ela crescendo para baixo, né? E então, para baixo você tem o quê? Você tem as raízes que vão sustentar essa árvore, né? Já começa a ideia do emblema da cultura aí. E a cultura, e essa árvore, quando ela cresce, ela se esparrama em ramos. Isso aqui é a educação produzindo ramos novos e variações de uma mesma fonte.
Então você tem uma palavra que já foi até demonizada, enfim, que é tradição, né, que muitos veem de uma forma pejorativa. A tradição significaria essas raízes, né? Você tem a tradição, que é em português, porque a tradição vem de uma palavra latina chamada traditio, escreve com T, traditio, que em português significa transmissão. Então, se você cria uma cultura, você transmite a sua cultura através do mecanismo de educação. Mas você tem, então, as raízes que estão na tradição, produzindo as novas gerações e seus ramos que vão produzir os novos frutos dessa. Então, assim, a árvore, ela é um lindo emblema do que seria a cultura. A cultura se faz... Para ela construir o futuro, ela tem que estar baseada no seu passado. É uma questão de DNA. Né? A cultura é um DNA cultural. Você vai produzir frutos. Então, se você planta uma mangueira, né, você tem uma semente de mangueira, você vai ter todo o processo de crescimento para flores e finalmente frutos. Então, o emblema da árvore faz esse processo. Mas ela precisou pegar todo o DNA, que era minúsculo, microscópico, aí de repente virar. Então, assim, uma mangueira nunca vai produzir limão, ou vai produzir figo, ou vai produzir qualquer outro tipo de fruto, vai produzir manga. Então, uma nação, ele tem uma base, uma visão de mundo, um jeito de ser que precisa ser afirmado diante dos outros povos. Por isso o Brasil não é único, mas ele é uma nação. Ele tem DNA próprio, ele se constituiu como... imagine, só para terminar, você pega, por exemplo, a antiga União Soviética, ou a Rússia, sempre o mongol foi mongol, o armênio foi armênio, o russo, o ucraniano, etc. e tal, você tinha colagem. Você pega a formação dos Estados Unidos, você tem poloneses, italianos e vários outros escoceses, eles sempre mantiveram em guetos. Você pega a tradição do Brasil, já na primeira, segunda geração, eles já falam só português, não tem coisa de cultivo da língua própria ali, e eles têm um sentimento de brasileiros. Isso não aconteceu em qualquer lugar, não. Mas foi isso que eu quis dizer na minha pergunta, que o Brasil é único. O que eu quis dizer de único não é que só exista uma nação que seja o Brasil. O único que eu quero dizer em si. O Brasil é um jeito peculiar, né? Singular. É uma nação realmente que você identifica ela rápido. Isso. Né? O brasileiro, como o senhor falou lá fora. Uma nação alemã, germânica, como outras nações. Mas o brasileiro é um povo único dentro da... Chinês, por exemplo, tem 5 mil anos aí, eles têm 100 anos de Partido Comunista só, mas eles têm 5 mil anos e esse trator uma hora também vai chegar. Com certeza. Vamos lá.